Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Que tu és bom. Meu coração encontrou um bom pastor, levou meu pranto, tirou minha dor. Pode o choro durar uma longa noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Este é o som que torna o choro em dança. Este é o som da minha esperança. Este é o som que torna o choro em dança. Este é o som da minha esperança. Este é o som que torna o choro em dança. Este é o som da minha esperança. Este é o som que torna o choro em dança. Este é o som da minha esperança. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Amém? E nós podemos ler a palavra de Deus em Isaías 9, 6 e 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Amém? Vamos continuar a louvar o nosso Deus.
E a próxima música vão perceber que há letras sem parênteses e letras com parênteses. As letras com parênteses são as vozes femininas. As letras sem parênteses são as vozes masculinas. Vamos lá? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Ao Rei Deus, e verdade e adoro diante dele leproso e eu canto e beijo ao Rei é digno e eu canto e adoro diante dele leproso príncipe da paz só por ele eu viverei. É fácil. Vamos louvar o nosso Deus, príncipe da paz. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o Rei poderoso, Ele é o Só por ele eu Amém. Bom demais estarmos aqui nessa manhã. Bom demais celebrarmos a esse Deus vivo e verdadeiro. Amém? Agora, nós não viemos hoje adorar ao Senhor aqui sozinhos. Viemos? Então, olha para quem está ao lado, à frente, atrás. Tem gente, não tem? Então, cumprimenta a pessoa que está aí perto. Diz assim, olha, bom dia. Que Deus abençoe a tua vida. Olha, cumprimenta aí as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, todos. Bom demais estarmos aqui hoje.
Gente, agora que olha aqui rapidamente, atenção. Quem está hoje conosco aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? Levanta a mão assim rapidamente. Quem levantou a mão recebe mais um abraço ali também. Deus abençoe. O Timóteo está lá, gente, com as mãos levantadas, está carente. Alguém vai lá abraçá-lo, por favor. Isso. Quem está aqui hoje pela primeira? Não, hoje é a primeira vez que eu estou, né? Pois é. É bom demais podermos adorar a esse Deus e estarmos em comunhão, essa alegria. E a local tem sido exatamente esta família, uma família de famílias para adorar a esse Deus verdadeiro e presente. Amém? E uma família composta de gente de todas as idades. Mas eu quero chamar aqui à frente agora, de uma forma especial para nós orarmos, todos os nossos jovens. E eu sei que os jovens estão na transmissão, na fotografia, estão a servir nos stories, estão a servir na projeção. Então eu queria que a Bia já está indo substituir alguém ali, e eu queria que todos os jovens viessem aqui à frente agora, todos. Venham, rápido. Jovens de idade, não jovens de espírito, senão viríamos todos, não é? Eu já estou aqui, por acaso, eu já estou cá. Pronto, ó. Gente, o mais interessante é o seguinte, vocês perceberam, os jovens que ficaram, vocês perceberam que eles tiveram que sair de algum lugar para vir aqui, no sentido de estar a servir? Quase todos estão a servir. Os que não estão é porque não estão na escala hoje, e os que não entraram ainda, mas vão entrar. Ou seja, a gente quando fala de juventude, a gente tem uma ideia de que é a igreja do amanhã. Não, já é de hoje, porque eles já estão hoje. E eles vivem num mundo muito diferente do que a maioria, talvez, dos adultos aqui viveram. A gente fala muito das gerações, né? E a gente tem falado muito sobre isso. Mas toda a gente que nasceu aí antes dos anos 2000, todos vocês nasceram depois do 2000? Gente, pasmem. Todos eles nasceram depois do ano 2000. Eu não sei como é que isso pode acontecer. Entendeu? Mas acontece. E eu sei que eles enfrentam uma realidade. Eu sei que nós pais, e eu tenho 2 filhos aqui, eu sei que nós temos dificuldade às vezes para conseguirmos compreender o que está lá no coração, como eles também têm dificuldade de compreender às vezes o que nós estamos a falar. Ou ninguém tem conflito de gerações em casa aqui? Todos nós temos. Quem tem filho pequeno vai se preparando. Não é para desanimar não, é só para encorajar. Vai chegar. E eu quero dizer assim, que eles precisam das nossas orações. Nós precisamos amá-los. Então eu queria pedir que nós orássemos por eles aqui. Eu queria pedir a Adriane. Cadê a Adriane? Vem aqui, por favor. O Dudu já está aqui. Pode ficar aqui em cima, vem cá comigo. Os mais jovens ficam aqui em cima. E o Dudu está aqui também, Eduardo. Eles estão, nesse momento, o casal que Deus tem levantado para ajudar nesta caminhada. Vem para aqui. É porque eles são grandes, então se você ficar mesmo aqui em cima, ele ainda está maior. Fica atrás da Aninha que não tem erro. Aqui não tem erro. Desculpa, Aninha. E nós vamos orar então nesse momento. Eu queria pedir a Adriane que fizesse essa oração. E eu queria pedir a você que está aqui hoje, você levantasse a sua mão assim, num gesto simbólico de pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos jovens. Então ela vai fazer essa oração e nós vamos agradecer a Deus e vamos entregá-los nas mãos do Senhor. Ontem eles tiveram aqui um encontro muito bom, né? E é um de muitos, mas vamos orar e clamar pela vida deles. Amém, Senhor, em nome de Jesus, hoje, essa manhã, Pai, queremos colocar cada jovem que está aqui diante do Senhor, Deus. Temos sentido, Senhor, o novo tempo do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Aonde o Senhor tem falado, tem ministrado ao coração, quebrantado o coração e tem se revelado, Pai, de uma maneira sobrenatural. Podemos ver isso, Pai, na vida
deles, a cada palavra, a cada gesto, e queremos te agradecer e louvar o teu nome, Senhor, pelas coisas que o Senhor já tem feito, e declarar sobre a vida deles, Pai, um solo fértil, Deus, uma mente, Senhor, totalmente, sabe, Deus, diante do Senhor, uma mente renovada no Senhor. Eu declaro, Senhor, que as escamas dos olhos deles cairão, Pai, e eles verão, Pai, porque eles são a geração, não apenas de filhos de quem conhecem ao Senhor, mas eles são, Deus, uma geração que conhecem ao Senhor e são um povo do Senhor, Pai. Declaramos isso sobre a vida deles, Pai, porque o Senhor é o Deus deles, não o Deus dos pais dele, Pai. E eles terão experiências com o Senhor nesse tempo, Pai, e poderão declarar sobre os jovens, os amigos, aonde eles estiverem, eles poderão declarar isso, não com palavras, mas com gestos, Pai, com atitudes, Pai. Em o nome de Jesus, fortalece eles nesse tempo, Pai. Declaramos essa palavra, Senhor, de fortalecimento, Senhor. Fortalece a fé, fortalece o coração, Pai, em nome de Jesus. Porque aonde eles pisarem a planta dos pés dele, ali eles tomarão posse, Pai, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Fica para foto. A primeira fileira desse. Vou deixá-los para foto. Os irmãos podem sentar aqui, exatamente, para poder as cabecinhas. Pronto. Deus abençoe. Podem voltar aos lugares. Agora eu peço, vamos ficar em pé de novo. E vamos louvar o nome do Senhor. Nesse momento, nós temos a oportunidade, o privilégio de entregar ao Senhor e devolver a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os nossos dízimos e as nossas ofertas são consagrados ao nosso Deus. E você pode contribuir na forma ou com a quantidade que o Senhor puser no teu coração. Seja fiel ao Senhor. Precisamos avançar e, obviamente, são as nossas contribuições daquilo que Deus já nos deu é que vai também sustentar a obra do Senhor. Façamos isso com alegria e vamos louvar em nome de Jesus.
E não há adoração mais pura e adoração mais bonita do que a adoração das nossas crianças. Eu vou chamar aqui à frente todas as crianças, dos 3 aos 8 anos. E elas vão agora ter a classezinha delas e vão ouvir exatamente aquilo que nós vamos ouvir, mas numa linguagem que elas entendem. Às vezes com desenhos, outras vezes com atividades e também com a história. E hoje a Lina e a Lili serão as responsáveis, que é uma grande responsabilidade, por este tempo, literalmente com as meninas. Literalmente amigos, é só... Gente, precisamos de homens. Homens, por favor, homens. Vem, Arthur, vem, Arthur. Vamos, Vem, Arthur, Arthur. vamos, Arthur, aqui. Aqui. Bendito seja o homem entre as mulheres. Aí, grande Arthur. Nossa. Oremos. Te louvamos e te adoramos, querido Deus, por este privilégio que nos dás de poder estar na tua presença e poder te entregar a vida de cada criança aqui presente, Senhor. Obrigada porque tu nos dás esta honra de podermos ser chamados teus filhos e desejamos de coração que elas possam entender este tão grande amor por cada uma delas e possam reconhecer-te como o Senhor das suas vidas, Senhor, e o Salvador. Por isso, Senhor, te entregamos estes momentos que vamos ter com elas, que a tua palavra possa ser ministrada de um modo claro e simples para que elas possam entender este tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos continuar a louvar o nosso Deus. E estamos aqui por um motivo, e é para honra e glória, como pudemos ler há pouco na palavra de Deus. Mas ainda nós não éramos nascidos, ainda nem sequer sabíamos quem era Deus, e Ele já nos tinha escolhido. E ainda não sabíamos quem Ele era, e Ele já tinha nos seus planos morrer por cada um de nós. E é isso que nós vamos cantar agora. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele nos escolheu quando nós não éramos ninguém. Ele importa-se connosco, mesmo quando ninguém se importa connosco. Aqui nesta igreja, aqui nesta comunidade,
Ninguém aqui transforma ninguém. Mas nós aqui mostramos o caminho para aquele que transforma o teu coração. E é nisso que acreditamos. É isso que nós queremos. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça ele, que te veja Deus. Esta minha oração, é esta minha oração. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça ele, que te veja Deus. É esta
Estás aqui esta manhã e acreditas nisso que estás a dizer, diz bem alto que não há amor igual ao nosso Deus. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Vou cantar uma só vez, só as vozes. Não. Amém. Podemos sentar. Eu quero convidar a todos para que possam abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. E vamos ler dos versículos 17 a 26. E eu quero trazer uma reflexão baseada no versículo 26, propriamente dito, mas vou ler o texto para termos o contexto. Sempre tenho aprendido, não é, que um texto fora do contexto só serve de mero pretexto. E às vezes nós usamos textos bíblicos como pretextos para algumas coisas do que nós achamos, consideramos e ignoramos para outras coisas que nós não achamos e não consideramos. Então, vamos ler Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Eu vou ler o texto e, se você puder, acompanhe a leitura na Bíblia ou através de um telemóvel ou mesmo apenas a ouvir. Diz assim a palavra do nosso Deus. Um dia, quando ele estava ensinando, encontraram-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas, não achando por onde o pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus.
E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Então, os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhes respondeu: Por que pensais assim no seu coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. E imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. E agora o versículo 26. E maravilhados, todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Vimos hoje coisas extraordinárias. Numa outra versão, o versículo 26 diz: Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero trazer essa palavra então e essa reflexão com este tema: Jesus, pelos olhos dos excluídos, baseado nesse texto de Lucas. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem falado já ao nosso coração. Sabemos, ó Deus, que vivemos num mundo tão corrido. São tantos compromissos, tantas cobranças. É tão rápido, tudo passa tão rápido. Mas agora, nesse momento, nós queremos fazer uma pausa para estarmos com os nossos olhos e corações totalmente voltados para o Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Eu não sei se você sabe que nós temos no nosso corpo humano algumas reações que Deus, quando nos criou, pôs lá. Por exemplo, quando nós estamos com frio, qual é a reação normalmente que temos? Nosso corpo. Por exemplo, vamos lá, me ajudem. Os pelos levantam e ficam todos assim para não sair ou para captar também, não é? Calor. Outra coisa, se você está com muito frio, o que acontece? Treme. Por que a gente treme? Os músculos esqueléticos vibram para gerar calor. Então, instintivamente, o nosso corpo vibra, gera calor e a temperatura que estava a cair começa a subir, para equilibrar. Uma outra reação que temos, quando estamos, por exemplo, a treinar, ou está um dia muito quente, o que acontece com a gente? Nós transpiramos, ok? Ficamos suados, transpirados. Por que a gente transpira? Lei da termodinâmica, vamos lá. Por quê? Por que tem que arrefecer? O calor que é gerado, a temperatura do corpo começa a subir, e energia precisa ser transformada. Lei de Lavoisier, o que é? Eu sei que todo mundo foi à aula e lembra disso claramente, como se fosse ontem. Né? Cadê os jovens? Cadê os jovens? Não, deixa para lá. O que acontece? O calor que nós geramos faz com que a água evapore e a energia vai para lá. E a nossa temperatura volta à temperatura normal. Por exemplo, quando o nosso nível de açúcar no sangue está muito alto, o que acontece no pâncreas? Ele gera o quê? Insulina. Alguns que não têm a condição de gerar a insulina suficiente, nós chamamos de quê? Diabéticos. E aí os diabéticos têm que injetar artificialmente a insulina. Para que serve a insulina? Para controlar o nível do açúcar. Bom, para que eu estou falando isso, gente? Não é aula de medicina, não é aula de como é que fala quando é do corpo humano? Esqueci a palavra. Anatomia, biologia, seja lá o que for. Não é isso, não. A gente está a falar aqui de coisas que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, e que às vezes nós não prestamos muita atenção do porquê que elas acontecem. Quando a gente está a falar de um corpo, de uma família, de uma igreja não é estrutura, igreja são pessoas, ok?
nós também fomos criados por Deus e a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. E o corpo também tende a ter a homeostase. O nome dessa coisa toda, o nome bonito para isso, é homeostase. Ou seja, o organismo tentando buscar um equilíbrio. Então, quando está muito frio, vai tentar gerar calor. Quando está muito quente, vai tentar voltar à temperatura mais baixa. Quando tem muito açúcar, volta, libera alguma coisa para poder voltar. Quando nós estamos, por exemplo, com uma emergência que acontece, a adrenalina sobe, nós temos um pouco mais de velocidade, força, é uma coisa incrível, não é? E quando a gente fala nesse nível espiritual, não é muito diferente. Agora, não vamos confundir a homeostase, o equilíbrio, com a estagnação. Essa é uma outra questão. Há muitas pessoas que buscam equilíbrio na sua vida e é muito bom, porque nós vivemos num mundo de extremos. Muitas vezes onde ou a pessoa está muito extrema no sentido de muito radical ou muito apática. Não é? É muito a céu ou muito a terra. Não temos um meio termo. É bom buscar o equilíbrio, é bom buscarmos esse momento, não é, juntamente com Deus. Mas isso não pode nos levar à estagnação. Há pessoas que confundem o equilíbrio com o parar. Por exemplo, mesmo diante disso tudo, a homeostase também traz para a gente algumas coisas. Por exemplo, a imprevisibilidade. O que é a imprevisibilidade? Dois organismos não respondem da mesma forma a uma mesma medicação, por exemplo. Nós podemos ter, imagina, uma dor de cabeça. E aí tomamos uma medicação. Talvez a medicação que eu tome, para outra pessoa não faça efeito. Sabe esses energéticos, né, que as pessoas tomam energético para quê? Para ficar acesa, acordada, não é isso? Uma vez eu estava muito cansado, fomos fazer uma viagem e eu tomei logo duas latinhas daquele Red Bull, pau, agora eu estou. Me deu um sono, aquilo rebateu ao contrário, assim, me deu um sono, ou seja, eu não posso tomar energético, porque o energético me dá sono. Que coisa esquisita, né? Eu sei que eu sou esquisito, mas assim, comprovou agora, né? Assim, a gente vai olhar o seguinte, nem todo mundo reage da mesma forma, os nossos corpos são diferentes. Não podemos exigir do outro que seja como nós, porque nós não somos iguais. E a grande questão é essa, todas as células do nosso organismo, do nosso corpo, todas as células de qualquer órgão, de qualquer lugar do nosso corpo, têm o mesmo ADN. É incrível isso, é o mesmo ADN. Mas por que algumas células se transformaram num pâncreas, outras se transformaram num fígado, outras se transformaram no coração, outras se transformaram no pulmão, e nós não podemos pegar uma célula que já está específica de um órgão para pôr no outro órgão? Mas todas têm o mesmo ADN. É isso que nós aprendemos com o nosso organismo, lição de Deus para nós, que nós podemos estar alinhados numa mesma direção e na mesma missão, apesar de sermos diferentes, apesar de sermos pessoas com capacidades e capacitações diferentes. Quando nós olhamos um para o outro hoje aqui, nós percebemos, nós somos diferentes fisicamente, historicamente, geneticamente. Nós somos diferentes e isso não nos impede de sermos uma família, de estarmos juntos, de caminharmos juntos. A palavra de Deus diz que, naquele momento, Jesus chega ali, Cafarnaum era uma cidade que Jesus gostava muito de estar, não é? E algumas coisas que vão acontecer ali não serão ordinárias, serão extraordinárias. Porque também a homeostase leva o ser humano a romper barreiras. Por exemplo, todas as vezes que temos as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, nós vemos os recordes sendo o quê? Quebrados. Não, mas a corrida dos 100 metros era de 15 segundos. No outro ano é de 14 segundos. No outro ano é de 10 segundos. No outro ano é de 6 segundos. Por que a gente consegue quebrar essas barreiras? Porque nós vamos treinando. Nós temos como treinar o nosso corpo com disciplina, com alimentação adequada, para ir mais à frente. O que isso quer dizer também em termos espirituais? Se nós não nos alimentarmos, e o nosso alimento é a palavra de Deus, se nós não tivermos disciplina, no sentido de buscarmos a Deus em oração, lermos a palavra, vivermos o dia a dia com integridade,
Se nós não fizermos isso intencionalmente, não vamos quebrar barreiras. Nós não vamos bater os novos recordes, mas se nós fizermos, vamos além. Para pensar, Jesus pega um grupo de pessoas simples. Se parar para pensar, Jesus lidava com quem? Pescador. Um pescador que mal sabia ler e escrever. Simples, homem simples. Pegou um outro que era um cobrador de impostos, que estava acostumado a trabalhar para o inimigo, né? A roubar o povo, só o próprio povo. Pegou um outro que era covarde. Pegou um outro que era traidor. Jesus pega um grupo de pessoas, que são os seus discípulos, os apóstolos, para pensar na vida de cada um deles. Não eram perfeitos, longe de serem perfeitos. E Jesus dá a eles uma missão. E une esses homens para que eles possam crescer, quebrar barreiras pessoais, quebrar barreiras gerais, amplas, e ir além. A igreja cresceu proporcionalmente muito mais no primeiro e no segundo século do que em todo o restante da história. Proporcionalmente, claro. Agora, quando nós olhamos para hoje e olhamos para o Evangelho de Lucas, Lucas é um único que não era judeu que escreveu um livro do Novo Testamento. Aliás, dois, porque Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, esse autor que escreveu, segundo o nosso professor na escola bíblica hoje, 27% do Novo Testamento, ok? É isso mesmo, não é? 27% do Novo Testamento. Esse homem não era judeu. Só para provar para a gente que Deus deu a capacidade também naquela época, porque os judeus achavam que Jesus tinha vindo só, aliás, o Messias viria só para eles. Eles não aceitaram. Jesus então expande a sua missão para todo aquele que cresce. E quebrou a barreira. Lucas quebra barreiras. E Lucas é o mais humano, vamos assim dizer, dos evangelistas. Ele vai falar das mulheres, dos excluídos. Ele vai falar dos paralíticos, dos cegos, de uma outra forma, com muitos detalhes. Por isso, ler o Evangelho de Lucas, estudar o Evangelho de Lucas, é ver Jesus através dos olhos ou pelos olhos dos excluídos. Quantas vezes nós também vivemos cenas assim? Jesus convida a gente, e a palavra de Deus diz no versículo 26, maravilhados, ou seja, com o que aconteceu. Lembra disso? Jesus estava em Cafarnaum e provavelmente ali na casa de Zebedeu, e aí havia tanta gente ao redor que aquelas pessoas que chegaram com o seu amigo paralítico não conseguiam entrar na casa. Lição aqui 1. Quantas vezes os religiosos atrapalharam mais do que ajudaram? Quantas vezes nós criamos tantas barreiras que impedimos as pessoas de chegarem a Jesus em vez de ajudá-las a chegar até Jesus? Aqueles 4 amigos foram até o telhado, tiveram um trabalho enorme para chegar lá, para baixar na maca, na cama, uma esteira que eles carregavam, baixar até lá para que Jesus visse. E Jesus disse, ao olhar para aqueles homens, a fé de vocês é que motivou a cura desse homem. E Jesus o cura. E ao final, as pessoas diziam assim, e maravilhados, todos glorificavam a Deus, e cheios de temor, atônitos, eles saíram. Hoje nós vimos coisas extraordinárias. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o extraordinário de Jesus traz para nós admiração. Quantas vezes nós ficamos admirados com as coisas de Deus? Mas hoje, pasmem, tem muita gente que não fica mais admirado, não fica mais atônito com aquilo que Deus tem feito. Deus tem agido na nossa vida, nós muitas vezes não percebemos. Deus tem preservado a nossa vida, nós muitas vezes não percebemos. Muitas vezes nós falamos assim, mas eu tive uma doença, uma enfermidade, eu tive um problema no casamento, eu tive um problema no meu trabalho. Deus não estava lá. Deus estava, está. A grande questão é que o Evangelho vai dizer também que, Jesus ao dizer que eu peço ao Pai para que os livres do mal, mas que não os tires do mundo. No mundo nós teremos o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é, nós estamos neste mundo, teremos as dificuldades, teremos as lutas, teremos as barreiras, mas nós não precisamos caminhar sozinhos. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Deus está conosco. Ele providencia pessoas para estarem conosco. As nossas mãos, muitas vezes,
são a mão de Deus ao ser estendida na vida de uma pessoa. A nossa boca pode ser boca de Deus para falar uma palavra a alguém que está precisando ouvir. O nosso silêncio e o nosso ouvido pode também ser o ouvido de Deus para ouvir alguém que precisa falar. E assim por diante. Nós conseguimos olhar a palavra de Deus e perceber. Eles ficaram atônitos. Quem é que ficou atônito? Todos. Os mestres da lei, os enfermos, os discípulos, toda a gente. Toda a gente ficou atônita aqui. É engraçado porque mesmo os discípulos de Jesus ainda não acreditavam nele. Em vários momentos nós vamos perceber isso. Aliás, quando é que os discípulos de Jesus vão virar a chave da fé? Quando é que eles vão começar a crer mesmo que Jesus era quem ele era? Em que momento? Após o quê? A ressurreição. Ok? Jesus vai estar com eles, vai fazer milagres, eles vão ver, curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer coisas incríveis, extraordinárias. Eles estão lá, mas não creem. Depois da ressurreição é que eles vão ter aquele, uau, ele venceu o maior mal. Qual é o maior mal que nós temos na história? O maior mal que temos na história? A morte. O maior bem que temos é a vida. E o maior mal é o que vai contra o maior bem, que é a morte. Só que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos a mensagem da vida eterna, nós temos a mensagem da restauração, nós temos a mensagem da alegria, da paz, do equilíbrio, da homeostase, nós temos a mensagem de restauração. E quando nós vamos fazer isso, não podemos fazer de forma arrogante, de cima para baixo, não. Jesus Cristo mesmo, sendo Deus, Ele se fez um de nós, Ele sujou o pé na poeira da nossa terra. Ele experimentou as mesmas coisas que nós, as mesmas dores, as mesmas traições. Jesus passou por tudo que nós passamos e muito mais, e Ele não parou, e Ele foi até o fim para cumprir a sua missão. Por quê? Porque Ele ama cada um de nós. Porque Ele ama cada um de nós. Nós olhamos a palavra do Senhor aqui em João capítulo 11, não é? Exatamente esse versículo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas Ele pergunta para Marta, ao final desse texto, você acredita nisso? Crês tu nisto? Crês? Porque Marta estava ali, estava numa cena de que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Naquele caso de Lázaro, quando ele morreu, Jesus ainda não havia ressuscitado. E ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Sabe por quê? E ela vai falar, a resposta dela vai ser uma resposta politicamente correta. Eu sei, todos vão se ressuscitar no último dia. E Jesus, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quando nós olhamos aqui mais uma vez, o extraordinário que eles vão ver, gerou também no coração deles temor. Olha só o que diz o texto. Todos ficaram cheios de temor. É engraçado porque aquilo que não é ordinário, que é extraordinário, assusta. Já ficamos assustados quando vimos alguma coisa que não era normal acontecer, mas aconteceu? Já ficamos? Há poucos dias nós oramos por um amigo nosso, pastor Selmir, lá no Rio de Janeiro. Teve um problema seríssimo no cérebro, teve que pôr uma válvula e tal, ficou dias nos tratamentos intensivos, quase morreu. Nós oramos por ele, sabe aquela oração que às vezes a gente faz assim meio que sem fé, do tipo, Senhor, cura ele, mas a gente sabe que é difícil. Ele já está lá com o pezinho lá no céu, então, mas se der, né, Senhor? Aquela oração, né, meio água, aquela sopa rala, né, que não dá para nada, né? E Deus o curou e ele está hoje como se nada tivesse acontecido. E eu fico olhando assim, nós não cremos que Deus pode fazer? Deus faz. Agora, Deus também pode não fazer. E quantas vezes nós clamamos a Deus pela cura e Deus não curou? Nós clamamos a Deus por um milagre e Deus não fez. Sabe por quê? Porque Deus, é Ele que manda, não somos nós. Hoje tem muita gente boa dizendo assim, não, nós temos que ordenar, nós temos que dizer, Deus vai fazer. Não, Deus não tem que fazer o que eu quero. Deus vai fazer o que Ele quer. Eu fico sempre imaginando assim, Deus é aquele holofote, aquela luz forte aqui, e eu estou na escuridão.
e eu tento puxar a luz para mim. Não faz sentido algum. Eu tenho que ir atraído pela luz, eu vou. E não é trazer para mim. Muitas vezes as nossas orações são orações infantis, que muitas vezes quer que Deus faça a minha vontade, e eu chego a espernear quando Deus não faz. Infantil. Nós somos assim. Mas em vez disso, olhar para a luz, e mesmo, por exemplo, se estivermos tudo escuro, se tivermos um ponto de luz, os insetos vão ser atraídos o quê? Pela luz. Lá na cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade muito quente e úmida, e há uma época do ano em que dão muitos esses cupins com asa. Alguém lembra disso, que já viveu no Rio de Janeiro, sabe como é que é, né? Aqueles cupins que vêm voando, né? E a gente fecha a janela e fecha as portas, mas aquele bicho entra, não sei como, aquilo acho que passa pela parede, assim, não é possível, né? E ele está lá. E aí, quando eu era pequeno ainda, eu via meu pai, como é que meu pai fazia? Eu aprendi a fazer isso. Como é que eu aprendi para poder pegar a coisa? Deixava uma luz só acesa, pegava uma bacia com água, ia lá e todos eles iam para a luz. E aí, pegava todos. Assim, fácil. Mas até os cupins sabem que eles têm que ir para a luz, quando muitas vezes nós queremos que a luz venha até nós. Deus não tem que fazer a nossa vontade. Nós é que temos que fazer a vontade dele. A gente inverte. Hoje há muita gente exigindo de Deus, exige de Deus algumas posturas, algumas coisas que Deus é Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus somos nada. Somos frágeis. A natureza humana é tão frágil. Sabe, hoje, quando o Renato falou daquele pastor lá, né, que falou assim, que as pessoas estavam a reclamar que ele só pregava sobre morte, 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 em Houston, né? E morte, morte, morte. E as pessoas, pastor, só prega sobre morte. Eu falei, então, eu não prego mais sobre morte se vocês prometerem que ninguém mais morre. Que é isso? Nossa fragilidade está ali. Quando nós estamos, Salomão vai dizer, é melhor, aliás, estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto vê-se o fim de todas as coisas e faz a gente pensar. O temor do Senhor, temor, gente, é um pouco de medo. A gente tenta diferenciar medo de temor. Temor, de certa forma, é medo também, ok? Temor é um certo medo, mas tem mais a ver com reverência, com respeito. Por exemplo, eu sempre tive um certo temor do meu pai, quando era criança. Quando meu pai olhava para mim, do tipo, aquele olhar, eu já sabia que chegava em casa, alguma coisa ia acontecer, Léos. Alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia esquentar no meu corpo. Né? Eu sabia, eu sentia isso no olhar. Então, assim, eu tinha temor e muitas vezes não fiz asneiras, porque quase a fazer asneira eu vi a cara do meu pai ali. E é melhor não fazer. Por quê? Porque depois eu tenho que prestar contas. Hoje há uma tendência das pessoas a não querer prestar contas para ninguém. A gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas falam, nós já chegamos no nível de liberdade, onde nós não temos que prestar contas para ninguém. Eu sou o que sou e faço o que quero e acabou. Ora, nós não somos seres isolados. Nós somos seres que vivem em relacionamento. E relacionamento pressupõe que eu vivo com o outro. Há um ditado, não sei se aqui há ou não, mas que diz que o meu direito termina onde começa o do outro. Tem também? Conhece? Só que eu particularmente não concordo, porque isso não é bíblico. O cristianismo diz, o meu direito começa aonde o seu também começa. Porque se nós falamos que o seu começa onde o meu termina, o seu termina onde o meu começa, nós já nos separamos. Mas se eu falo que o meu começa onde o teu começa, o meu termina onde o teu termina, nós estamos juntos. É uma outra perspectiva. Jesus traz para nós uma perspectiva muito mais de união, de unidade, para que caminhemos juntos e não separados, porque separados somos mais frágeis, somos mais fracos. Sabe, diz a palavra de Deus que em Lucas capítulo 5, versículos 5 e 8, diz assim, mestre, havendo toda a noite pescado, trabalhamos, lançamos redes, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ao fazer isso, rompiam-se as redes de tanto peixe. E o que Pedro fez depois? O que Simão Pedro fez depois?
Ele se jogou no chão, diz o texto bíblico, no versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Gente, Pedro, pescador, experiente, pescou a noite toda, não pegou nada. Vem um carpinteiro para dizer para ele, para jogar a rede, que vai pegar peixe. Ele podia ter dito assim: olha, vai fazer uma mesa, uma cadeira, construir uma casa, que é o que você sabe, pescar sei eu. Mas a autoridade de Jesus, o olhar de Jesus, eu fico imaginando o olhar de Jesus como era, assim, direto, pau. O olhar de Jesus, a palavra dele com autoridade. Aquele homem falou assim: olha, sob a tua palavra lançaria as redes. E ao lançar, veio o peixe que quase que o barco virou. O Zebedeu e o João lá, e o Tiago vieram para ajudar, e encheram 2 barcos. E Pedro, quando olha para Jesus de novo, se joga aos pés e diz assim: retira-te de mim, porque eu sou pecador. A reação de Pedro foi o que ali? Temor. Ele estava diante de Deus. Daniel, quando esteve diante de Deus, desmaiou. Pedro, quando estava diante de Deus, jogou-se ao chão. Nós, às vezes, estamos diante de Deus e temos uma arrogância, um nariz em pé que não sei de onde vem. Temos que ser mais humildes com Deus e com as pessoas. Tratar as pessoas como seres humanos, como pessoas que Deus fez e criou para preparar. Há pessoas que abusam? Temos que tomar cuidado com isso. Também não vai ser bobo. Jesus, quando vinha lá, os fariseus, os saduceus, hipócritas, querendo ali, ele logo falava com eles de forma direta também. Mas precisamos caminhar de forma com temor ao nosso Deus. E por último, aqui nesse texto, no versículo 26 ainda, vai dizer que eles louvaram a Deus. A admiração por Jesus levou ao temor. O temor a Jesus agora leva ao louvor. Olha só, gente, por que nós louvamos a Deus? Nós tivemos aqui um momento de louvor. Cantamos, louvamos. Por que a gente louva a Deus? Primeiro, porque nós temos que temer ao Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor, é o Criador de todo o universo. Em segundo lugar, porque nós vimos aqui, admiramos ao Senhor. Hoje, vimos coisas extraordinárias. Há um autor judeu chamado André Shurak, e ele traduziu esse versículo assim: vimos hoje o inacreditável. A palavra que aparece aqui é a palavra paradoxa, no grego, que no português o paradoxo é o quê? É alguma coisa que nós não explicamos. Um paradoxo não se explica. Tenta explicar um paradoxo, vai ficar doido. Paradoxo. Hoje nós vimos aqui algo extraordinário, paradoxal, inacreditável, nunca visto antes. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus faz na nossa vida, coisas inacreditáveis. Amém? Deus pode fazer coisas inacreditáveis na nossa vida. Deus pode fazer coisas inacreditáveis. O que nós precisamos fazer? Ir até Jesus. Ir até Jesus. Ele estava lá e eles foram até Jesus, porque só ele tinha a esperança. Quando Jesus reúne os discípulos e fala com eles assim: olha, todos foram embora, porque disseram que a palavra dele estava dura demais. E ele vira para os discípulos e falou assim: olha, fiquem comigo, por favor, não vou embora não. Foi isso que Jesus falou? Jesus vira para os discípulos e fala: olha, todos foram embora, vocês querem ir também? Ok? Querem ir também? E aí a resposta de Pedro e dos apóstolos qual é? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Só Jesus tem. Se a gente busca a resposta dentro de nós mesmos, como muita gente, não, busca dentro de si. Gente, o nosso coração é enganoso. Hoje o nosso coração está de um jeito, amanhã está de outro. Tem dia que a gente acorda querendo plantar árvores, colher flores para dar para as pessoas. Tem dia que a gente acorda querendo matar todo mundo. Não dá para confiar no coração da gente, não. Ok? O coração da gente não é confiável. O nosso coração tem que estar confiando em quem? Em Jesus, nosso Deus. É Ele, é dele. Então, Ele faz algo extraordinário, nunca visto antes. Aonde? Na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família. Talvez hoje, na sua família, na sua casa, hajam problemas, esteja a passar por problemas, seja na área de saúde, seja na área de relacionamento, seja na questão geracional, seja o que for. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Você crê nisso?
Deus pode fazer coisas extraordinárias. Talvez hoje você esteja no teu trabalho ou no seu negócio, esteja com dúvidas, com medo. Como é que vai acontecer? Será que vou conseguir pagar as contas? Será que vai dar jeito? Será que não vai? Essa incerteza que a gente vive hoje. E aí ainda por cima, depois do Covid, depois vem guerra, e agora os juros estão loucos, e a economia, e toda a gente não sabe o que vai acontecer, porque não sabe mesmo o que vai acontecer. Nós podemos prever, tudo que se previu, nada aconteceu direito. Mas Deus pode fazer coisas extraordinárias no nosso trabalho, no nosso negócio, naquilo que fazemos, desde que o busquemos com amor e com humildade. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Aqueles amigos romperam barreiras, romperam dificuldades, romperam problemas com os religiosos, trabalharam pesado para tirar o telhado e tiveram fé, tiveram coragem e baixaram lá Jesus. Como é que nós vemos coisas extraordinárias? Primeiro, equilíbrio, homeostase. Vamos buscar homeostase. Coletivamente, somos todos células de um mesmo corpo, especializadas de formas diferentes, porque somos diferentes. Não nos impede de ter o mesmo ADN. Segundo, o que nós vimos, eles tinham temor, e nós também temos temor. Eles viram os sinais de Jesus, eles viram coisas extraordinárias. Deus pode fazer o extraordinário na minha vida. Você pode fechar os seus olhos agora e você pode repetir isso para você mesmo. Deus pode fazer coisas extraordinárias na minha vida. Deus pode fazer coisas extraordinárias na minha vida. Faz isso, feche seus olhos, faz essa oração. Mais ainda, Deus pode fazer coisas extraordinárias através da minha vida. Ele pode fazer em mim e Ele pode fazer através de mim noutras pessoas. O Evangelho retrata Jesus pelos olhos dos excluídos. Hoje nós vimos um paralítico andar. Podemos ver o extraordinário. Deus faz coisas extraordinárias. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está neste lugar, ó Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem abençoado. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e pedimos, ó Deus, aqui também, para que o Senhor nos conceda a oportunidade de vermos coisas extraordinárias. Para que o Senhor faça coisas extraordinárias na minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Ainda com os olhos fechados em oração, e nós vamos ouvir apenas esse instrumental, essa canção. E eu queria pedir a você que nessa manhã ouviu a palavra do nosso Deus. Se Deus falou ao teu coração e talvez esteja a faltar equilíbrio, e você precisa de equilíbrio na sua vida, da homeostase de Deus, e a sua oração é essa, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero equilíbrio, eu quero mais equilíbrio na minha vida. Deus abençoe. Fique em pé no seu lugar. Se você hoje busca e fala, olha, eu preciso caminhar com mais fé e crer que Deus está a fazer coisas na minha vida e eu preciso reconhecer isso, fica também em pé e diz, Senhor, eu preciso caminhar pela fé. Fique em pé nesse momento. Talvez hoje, ao ouvirmos a palavra de Deus, diz assim, hoje nós vimos coisas extraordinárias em Cafarnaum, e hoje, aqui na Maia, Deus está a fazer coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa casa, na saúde, nos negócios, em tudo Deus está a fazer. Então hoje, se você crer que Deus está a fazer coisas extraordinárias, quer ver o extraordinário de Deus, fique também em pé no seu lugar e diz isso com a sua postura. Fique em pé e diz, Senhor, aqui estou eu. Deus está a olhar. A resposta que eu dou é para o meu Deus. Eu não sei se há aqui nessa manhã pessoas que já confessaram publicamente, disseram, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida, mas ainda não foram batizadas. E o batismo não é um ritual, o batismo é um testemunho, é uma festa onde nós declaramos publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida.
No próximo dia 8 de julho nós vamos ter batismos, então se você quer ser batizado, fique em pé no seu lugar também. Diz isso para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu já tomei essa decisão. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado por cada vida que nesse instante está aqui neste lugar. É bom demais estarmos juntos. É bom demais ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Deus, por aqueles que nessa manhã também tomam uma decisão no seu coração. Decisão essa que é particular, que é íntima, é de cada um com o Senhor. Faça-nos ver coisas extraordinárias, ó Pai. Faça-nos ver coisas extraordinárias. Obrigado, meu Deus, porque aqueles homens foram privilegiados, mas nós também somos, porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito para que hoje pudéssemos experimentar esta comunhão verdadeira. Nós não precisamos caminhar sozinhos nesta terra. Há esperança, o Senhor está conosco e o Senhor providencia pessoas que ao redor da cruz são chamados de igreja, e nós estamos aqui por isso. Ajuda-nos a caminhar com fé, com temor ao Senhor, com homeostase, com equilíbrio, mas sempre a romper barreiras, sempre a dar um passo além, sempre a ir em frente, porque o Senhor já fez, faz e fará coisas extraordinárias. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém, meu Pai. Você pode se assentar nesse momento. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida.